Meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida, boa noite. Agradecidos pela oportunidade do convite do estudo, e como eu não me canso de repetir uma coisa que uma vez eu ouvi e achei de extrema propriedade de um irmão meu, que os dois ouvidos mais próximos da boca que falam são aqueles que mais precisam ouvir. Então não é à toa que às vezes um estudo chega como tema para nós, seja por estar num processo de estudo de uma casa A, B ou C, ou que nós somos intuídos a falar sobre ele. E uma das coisas que essa casa tem trabalhado, eu vejo por outras palestras que tenho a oportunidade de tomar contato, até pelas gravações, e as leis morais são importantíssimas para nós, porque elas nos ajudam a compreender as nossas responsabilidades existenciais, para conosco em primeiro lugar, e para os nossos irmãos por extensão, amar o próximo como a si próprio. Você trabalha as leis morais em você, procurando evidentemente no ritmo que você pode. Cada um de nós tem um ritmo, e ele é respeitado lá em cima, porque eles sabem o móvel do nosso coração. Quando nós procuramos saber as leis, é como nós nos informamos também aqui embaixo das nossas leis humanas. E, como diz a lei humana, que é muito mais imperfeita do que aquela que vem do Criador, ninguém pode se desculpar em desconhecer a lei porque não a cumpre, ou ao não cumpri-la. Então a gente tem essas leis gravadas no nosso, é o que nós aprendemos na doutrina e acreditamos, na nossa consciência. Tanto é que na maioria das vezes, nós quando tivermos alguma dúvida sobre alguma coisa, se é adequado ou não fazer, tomar ou não essa decisão, e por esse ou por aquele caminho, se nós realmente nos voltarmos para a nossa consciência, ou pedindo a ajuda daquele que veio nos dar, ampliar essa sensibilidade na nossa consciência, o Mestre Nazareno, Jesus faria, o que Jesus faria numa situação dessa? Geralmente a intuição chegará, se aquilo for uma pergunta, no seu coração de verdadeira intenção. Seus ouvidos estarão abertos à intuição. E uma das leis que mais nós humanos queremos reivindicar para nós, quando nos interessa, são as leis ligadas à liberdade, a lei da liberdade, uma das leis morais importantes. E dentro da lei da liberdade, um item, entre outros que ali estão, mas o item significativo é o livre-arbítrio. A liberdade de você tomar as suas decisões, e é onde a gente às vezes quer se esquivar, evidentemente, ter as consequências daquilo que você decidiu, sejam boas ou não tão boas as consequências, mas é justo, não é? Tem até uma novela aí que está sendo refeita, que tinha um personagem que já partiu na novela, acho que ele tinha uma frase repetitiva: é justo, é muito justo, é justíssimo que assim o seja. Bom, na página lida pelo nosso irmão Osmar, Como Deus Educa, ela não foi escolhida ao acaso, porque é assim que Deus nos educa, como é assim que nós deveríamos orientar os processos educacionais daqueles pelos quais somos responsáveis, em todos os níveis, dos filhos a um colaborador da empresa, a um parceiro na vizinhança, no condomínio, não importa. É que a pessoa tenha liberdade de tomar as suas decisões, mas que fique claro para ela que ela é responsável pelas consequências das decisões que ela toma. E é assim que a gente aprende, porque se as decisões foram tomadas inadequadamente e estivermos constantemente passando a mão na cabeça daquele que vai de encontro aos seus próprios interesses em termos de
correção ou de seus irmãos, nós não vamos ajudá-lo a despertar. Ganhamos a responsabilidade sobre o fato. Mas vamos lá então. Eu queria que 3 perguntas ficassem conosco aqui, né? Logo para orientar em função dos itens que vamos buscar falar. A primeira é o seguinte: o que entendo por livre-arbítrio? Nós conhecemos as palavras, né? Livre-arbítrio, as duas conjugadas ali no termo. Mas o que cada um sente, entende como sendo a possibilidade do seu livre-arbítrio? Primeira questão. Não vamos nos preocupar em responder agora, só para a gente começar a pensar o que, para depois, durante o estudo, a gente ir confrontando o que a gente acha com o que a bibliografia nos orienta, né? A doutrina nos fala. Segunda pergunta: tenho consciência quanto às variáveis que interferem no meu livre-arbítrio? É um dos pontos fundamentais que eu acho para a nossa reflexão sobre o tema do estudo, é que nós todos achamos que nossa cabeça tem completa liberdade. Não, eu faço o que eu acho, mas tem muitas variáveis que estão, ou que interferem nas nossas decisões. O pior não é que elas interfiram, o pior é a gente não ter consciência que elas interferem, porque se tivéssemos consciência, como temos um alimento que sabemos que não nos faz bem, nós evitaríamos comê-lo, porque ao comê-lo vamos ter determinadas reações, não é verdade? Mas a gente nem sabe como é que às vezes as coisas estão funcionando. Então é um dos pontos importantes. Pense se alguma coisa interfere, já que você está começando a refletir sobre isso. E a terceira e última questão que eu proponho é o seguinte: o que preciso fazer para melhorar a utilização do meu livre-arbítrio, visando o meu processo evolutivo espiritual como ser humano? Nós que estamos buscando o caminho, um desses caminhos que existem para nosso aprimoramento religioso, nós acolhemos o Espiritismo, né? A doutrina espírita, e a doutrina espírita diz por que nós estamos aqui, o que aqui viemos fazer, nos orienta sobre várias questões, como as leis morais, né? do Pai Maior, e para onde vamos, dependendo, mais rapidamente, menos rapidamente, passando por alguns lugares menos agradáveis, outros melhorzinhos, de acordo com como nós estamos aqui. Então é interessante que a gente pense: como é que eu posso melhorar as minhas decisões? Porque eu vou ter que responder diante da minha consciência no plano maior, sempre, sobre todas elas. Já começamos a responder nesse plano mesmo, tenho certeza, por muitas delas. Bom, vamos ver uma perspectiva conceitual sobre livre-arbítrio. Pegamos lá na bibliografia: oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria. Por vontade própria. Vamos ver se é sempre mesmo por vontade própria. Seguindo o próprio discernimento. Será sempre. E não pautando numa determinada razão, motivo ou causa estabelecida. E aí nos é lembrado, nesse conceito, que a fé não impõe regras, mas confia no livre-arbítrio de cada cristão. Quando a gente pensa em arbitragem, a gente lembra logo de uma arbitragem esportiva, pelo menos eu, por formação até, sempre lembro. E a maioria de nós lembra logo do futebol. E vamos nos lembrar que muitas vezes, lá em casa mesmo, eu tenho uma pessoa assim muito comprometida com o time, com um adolescente para a juventude, que raramente o juiz tem a aprovação dele, principalmente quando arbitra contra o time dele. Não adianta o pai e a mãe serem da área e explicarem porque, né? Bom, nós muitas vezes somos assim, não é? Então, liberdade em função de regras, né? Bom, é por isso que na quarta frase da página lida no preparo, nos é dito: orienta-nos, mas respeita o nosso livre-arbítrio nas decisões, pelas quais vamos ter, evidentemente, que nos responsabilizar. Pelo uso da nossa vontade que o dicionário nos diz ser.
livre-arbítrio produz a nossa vontade. A faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar certos atos. Vou novamente questionar o livremente. Até onde quando a nossa vontade é expressa livremente. E, evidentemente, fazer nossas escolhas. Aí tem um textozinho da Joana de Ângeles, aliás, desculpe, da irmã Sheila, muito interessante, que fala sobre escolhas. Pensem se tem a ver alguma coisa com vocês, porque eu vejo muitas coisas a ver comigo. Inúmeras situações no mundo resultam de escolhas que fazemos. Quando no capítulo Bem-aventurados os aflitos, quando fala das causas atuais das nossas aflições, não aquelas pregressas, aquelas pretéritas que trouxemos aí acumuladas, mas aquelas que nos lembram várias coisas aonde a nossa previdência, a nossa missão, a nossa ansiedade e outras coisas não positivas, enquanto virtudes não desenvolvidas, são responsáveis por muitas coisas que eu passo. No outro dia saiu essa leitura do Evangelho no Lar, lá em casa, e para liberar a permissão de cada um pensar, eu me autoconfessei ali, numa parte só, né? Porque senão eu ia levar 30 evangelhos. Se eu fosse dizer tudo aquilo que hoje, olhando para a minha vida, eu digo assim, se eu tivesse feito isso diferente, se eu tivesse dessa maneira, se eu calasse um pouco mais, se eu olhasse mais para o lado, não precisava nem olhar para trás, ao invés só de querer olhar para frente. Então tenho certeza que todos nós podemos fazer. É um bom exercício. Haverá momentos em que, nas escolhas ainda, em que nos sentiremos impelidos ao revide. Entretanto, poderemos escolher a concórdia. Escolha, livre-arbítrio. Não faltarão instantes em que o desânimo tentar nos envolver. Todavia, poderemos optar pela perseverança. É possível ainda que as sombras nos convidem para um futuro incerto. O carnaval está aí nas nossas portas. E como tem convite no carnaval? Muitos que eu recebi eu já esqueci, devido à idade. Mas como tem convites no carnaval? Então elas poderão estar ali. Mas, porém, seremos livres para seguir a luz. Pensemos nisso e da próxima vez em que a vida nos colocar em situações difíceis, lembremos-nos de que felicidade ou aflição resultarão das escolhas que nós fizermos. Livre-arbítrio. A doutrina espírita, nela o livre-arbítrio é considerado uma das propriedades fundamentais do espírito, consistindo na liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir ou não determinado caminho, seguir ou evitar aquele caminho. Pois é, como nos é dito na resposta à questão do Livro dos Espíritos 843, lá nos diz o seguinte: uma vez que o homem tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria simplesmente uma máquina. E ratificando a importância do pensamento para o ser humano, na questão 833, também do Livro dos Espíritos, nos é dito: é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limite. Embora tenha pessoas, às vezes, perto da gente, parece que leem nossos pensamentos, não é? Já repararam? A minha esposa lê todos os meus. Muito sagaz. É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limite, porque o pensamento desconhece obstáculos, pode deter seu voo, mas não aniquilá-lo. Realmente, também nos diz a bibliografia, a importância do pensamento é indiscutível, por isso cuidamos e precisamos administrá-los, vigiando.
Seus voos vão em direção contrária aos princípios da verdade, da justiça e do amor. Se assim o for, deixemos os ensinamentos de Jesus invadir nossa mente, nosso coração. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, esclarece o seguinte, que o pensamento dissipa as sombras do caminho, se ele estiver dentro dos princípios da verdade, da justiça e do amor. Ou então ele pode ampliá-los. Resolve enigmas da vida, ou cria outros. E traça o caminho da humanidade, ou desvirtua a humanidade do caminho das leis divinas. Dizem que a bagunceira da casa está aqui. E que precisamos deixar que ela tome contato com o que está aqui. Aí ela se harmoniza um pouco mais. É a sua chama que aquece do pensamento as almas, ilumina os desertos da existência. Agora, olha como o Denis termina nos avisando. É temível o poder disso daqui, nós sabemos. Ou pode ir pela oração, ou pode ir pela infração. Ou pode gerar o positivo para o irmão, ou pode gerar, consequentemente, volta para si depois, mas pode gerar, às vezes, o negativo. E o pior, às vezes, no nível de inconsciência, que nem o próprio que está fazendo o percebe. É temível, então, porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida, como para a ascensão. Eu uma vez estava assistindo lá no Seja Barra, um seminário daqueles que eles promovem, e aquela cantora Leila Pinheiro estava fazendo uma palestra e disse que tinha um mantra sobre pensamentos e tinha um mantrazinho. E aí, ela é do teclado, né? Ela foi e resolveu cantar um mantra. Eu vou tentar pronunciá-lo, não vou cantá-lo, senão esvaziaríamos o auditório muito rapidamente. Mas ela dizia o seguinte, que ela, quando ela começava a perceber que estava um pensamento não positivo, seja para ela mesma, para os outros, ela dizia assim, só pensamento bom, só pensamento bom, só pensamento bom em minha cabeça. E aí ela é um mantrazinho repetido. Aí eu comecei a exercitar isso. Teve um dia que eu fiquei quase o dia todo falando isso. Porque toda hora eu via que aquilo, não, esse não é um bom pensamento, esse não é um bom... E não é, às vezes não é uma coisa ruim, que tu quer que aconteça uma desgraça com alguém, não é nada disso não. Mas são coisas autodestrutivas, que não te dão a positividade da tua caminhada, que em relação a coisas que você deseja só pensa o pior, ou só deseja o melhor, independentemente do mal que cria outro irmão, que às vezes você nem tem consciência disso. Então, gravem e exercitem. Só pensamento bom, só pensamento bom, só pensamento bom em minha cabeça. Dá até vontade de dançar. A gente pode dançar também, isso ela não criticou, se alguém quiser dançar, não. Dá até para fazer ritmo, eu estou até me animando. Bom, na obra O Evangelho do Dia, uma obra muito bacaninha, que tem 6 volumezinhos, cada dia da semana tem uma passagem do Evangelho, um comentário, uma reflexão e uma proposta de oração. Muito interessante, mas o importante é essa parte. Então, nessa obra, no volume 2, no capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração, ou os que têm um coração puro, em seu item 7, na indagação. Tem uma indagação, mais de uma até, bem interessante. Olha só, sofremos as consequências, ela perguntava, de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito. E os amigos espirituais nos respondem. E nos é lembrado, então, por eles. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está no pensamento também, pois quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal. É o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza.
gente ouve pureza, às vezes alguns de nós dizem, mas isso é muito, eu ainda não estou lá. Mas realmente, se você estiver pensando em qualquer coisa, não é pelo fato de você não concretizar isto, que você não está cometendo um pecado em relação às leis divinas. Inclusive é uma opção do seu livre-arbítrio. Se eu quiser, por exemplo, começar a pensar, poxa, o Osmar não está lendo bem aquela página que eu escolhi para hoje. Calma, então tomara que ele... Precisa ele titubear, que aliás ele não faz nunca, lê perfeitamente, eu já cometi o pecado. E ainda estou jogando uma energia não positiva, não é? Ainda nos é dito, no mesmo texto, nos é feita importante distinção. Olha o que é dito. À medida que progride na vida espiritual, a alma que enveredou no mau caminho se esclarece e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, conforme o menor ou maior boa vontade empenhada pelo seu livre-arbítrio. A gente pode, devagarinho, pouco a pouco, uns mais rápidos, menos rápidos, mas pouco a pouco. Todo mau pensamento é, portanto, resultado de imperfeição da alma. Mas se ela realmente quiser depurar-se, até mesmo por esse mau pensamento, torna-se para ela uma oportunidade para progredir, onde ela busca retirá-lo. Só pensamento bom, em minha cabeça, como qualquer outro ato que não seja segundo as leis divinas. Só o esforço para fazer já é uma vitória. Mas para melhor podermos vigiar, avaliar o real móvel dos nossos pensamentos, por vezes recorrentes, pode repetir, né? Poderemos considerar alguns fatores deles intervenientes em possibilidades variáveis, de pessoa para pessoa. Então, 3 coisas eu queria levantar aqui. Quando eu falei que naquela na segunda questãozinha, que eu disse que às vezes a gente não tem a consciência, mas que diz o seguinte: tenho consciência quanto às variáveis que interferem no meu livre-arbítrio. Selecionei 3 espíritos desencarnados, mas também vários encarnados, porque o espírito está na carne e fora da carne, mas nem por isso deixa de nos... A gente se preocupa mais com os desencarnados às vezes, né? Segunda variável, tendências pretéricas ainda presentes. Aquilo que a gente trouxe das outras encarnações, que ainda estamos tentando lutar com elas, mas elas ainda de vez em quando, opa, estou aqui, opa, e te cutucando. E terceiro, variáveis educacionais. Então vamos pegar uma por uma. Influência dos espíritos encarnados e desencarnados. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, é perguntado por Kardec aos benfeitores espirituais: influem os espíritos nossos pensamentos e nossos atos? Já cansamos de ouvir isso várias vezes, só estou repetindo. Respondem eles: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Só para antecipar, vem adiante, se não der sintonia, é que às vezes a gente liga na estação, está ligado nela. Na 461 nos é lembrado o seguinte: Kardec pergunta: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que não são sugeridos? E os benfeitores espirituais respondem uma parte um pouco mais longa, mas eu vou me permitir ficar nas 2 primeiras partezinhas. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Depois começa a haver aquele chamado, análise racional, chama de diálogo interno, né? E a gente vai tomando consciência cada vez mais de que parece que tem um lado bom e um lado não tão bom brigando dentro da gente, discutindo, né? Eu já contei a história, mas vou me atrever, não está nem aqui escrito, a repetir. Uma vez perguntaram para um xamã, querendo brincar com ele no encontro assim sobre
sobre várias atividades espirituais. Aí o repórter chegou para ele e disse assim: Xamã, me diga o seguinte, achando que ele não era capaz de dar uma boa resposta: qual é para você o bem e o mal? Como você poderia defini-los? Aí ele, naquela simplicidade dele, disse: para mim são como dois lobos igualmente fortes que brigam dentro de mim o tempo todo. Aí o repórter achou graça daquela figura, achou graça da sua ignorância, claro, naquela figura, e disse assim: sim, mas qual é o que ganha? Aí ele deu uma explicação clara, objetiva: é aquele que eu alimento mais. Resolveu o problema. A mesma coisa nós, né? Só pensamento bom, só pensamento bom. Estou me atrevendo à permissão de estar na tribuna para cantar mal, mas ser ouvido. Bom, na 464, ainda sob a influência, é dito o seguinte: como distinguimos que o pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Estudai o caso, diz os benfeitores espirituais. Os bons espíritos só para o bem te aconselho, compete-vos discernir. Mas podemos perguntar em nossa imaturidade espiritual ainda tão presente: por que permite Deus que espíritos não nos excitem ao mal? Pois não poderia quebrar o meu gato, chegar todo mundo em cima de mim, em outra linguagem, me deixar todo errado como eu sou, mas me tirando os problemas? Deus não educa assim, ouvir ao par. Então, eles respondem o seguinte, também longamente eu vou reduzir um pouco: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Nós não estamos aqui para ser provados. Desde que sobre ti atuem, dizem os espíritos, influências mais, é que os atrais, desejando o mal. E aí, lá no finalzinho, complemento: outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciar ao bem, o que estabelece o equilíbrio da balança do Senhor para os seus atos. Os dois lobos brigando, o mal ou o bom, que é o alimento mais. Para onde eu pendo a balança? Necessário é o nosso livre-arbítrio. E assim Deus confia em nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder ou não a uma influência contrária que se exerce sobre nós. Na 467, ainda nos é dito, na influência dos espíritos, no nosso livre-arbítrio: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, respondem os benfeitores, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos desejos, os chamam, ou pelos pensamentos o atraem. Só pensamento bom, só pensamento bom, em minha cabeça. Eugênio Pinheiro. É verdade que muitos desses desejos constituem verdadeiras sombras, linguagem de Carl Jung, né? Aquelas coisinhas que ele chamou, que estão dentro de nós, a gente não tomou ainda contato. Em linguagem junguiana, que por orgulho não nos permitimos perceber a luz da consciência já desperta. Daí a importância da resposta dada pelos benfeitores espirituais a Kardec na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Os benfeitores espirituais jogam na lata. Um sábio da antiguidade já vos disse, Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Aquela revisão que na pergunta 919A, Santo Agostinho dá um caminhozinho. O que eu devo fazer? Aquela revisão de final de dia, onde se eu prejudiquei meu próximo, se não, se eu obedeci ou não às leis que meu coração, minha consciência diz, as leis divinas, se eu fiz mal a alguém, se eu lidei com honestidade, se eu procurei tirar um lucro inadequado do trabalho que eu realizava, se eu fui justo e honesto. E aí vem todas as coisas, cada um de nós com a sua consciência.
O perseverante empenho no nosso autoconhecer, no nosso vigiai, é a oração do coração, solicitando a ajuda superior necessária para isso, e assim nós a teremos, e poderemos melhor colocar o nosso livre-arbítrio. Como sugestão da oração, tem no livro Vigiai e Orai, uma prece chamada Prece de Todo Dia. Eu só peguei as 4 primeiras frases dela, mas às vezes esse é o que a gente tem que pedir ao Pai, para termos cada vez mais consciência do bom uso do nosso livre-arbítrio. Senhor, concede-me a consciência de meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou, no bom e no que ainda precisa ser melhorado. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. E aí a oração segue não muito mais adiante, mas é essa a ideia principal. E quando a gente pede de coração, nós somos sempre atendidos. Não pelas palavras, mas pela intenção. Bom, segundo, então já vemos o seguinte, eles estão aqui, né? Mas sempre continua dependendo de nós. Qual é outra coisa que interfere no nosso livre-arbítrio? Influências de tendências pretéritas. 2 citações das obras espíritas nos ressaltam a realidade do quanto as tendências pretéritas, aquilo que eu trouxe de outros momentos existenciais, inadequadas, ainda presentes, podem direcionar não positivamente o exercício do nosso livre-arbítrio. Um dia, esse irmão aqui presente me emprestou um livro que eu já usei várias vezes a repetição desse pedacinho, um pedacinho só, que é o livro Entre o Céu, Assim na Terra, aliás, como no Céu, de Carlos Abacelli, pelo espírito inspirado do Dr. José Inácio Ferreira, que diz o seguinte, esse pedacinho: muitas vezes, o que fomos lá no pretérito, nossas outras existências, se sobrepõe ao que intentamos ser. E não raro, vejam-se para cada um veja o que é para si. A personalidade antiga toma o lugar da individualidade que se levanta dos escombros da sua desdita, do acumulado de equívocos pretéritos. Tenho certeza que, provavelmente não todos, mas muitas vezes eu estou repetindo alguma coisa, alguma oportunidade adequada, às vezes uma palavra, né, uma perda de controle, uma coisa assim, e eu digo internamente, acabei de fazer, eu digo assim, puxa, fiz de novo. Eu já achava que tinha passado por cima daquilo. Cumpri alguma coisa, arrebentei meu orçamento. E fiz de novo. Alguém me falou um pouco áspero, eu retruco mais asperamente ainda. Estou passando na rotatória da Paissandu, que é um dos meus temas preferidos, e recebo aquela cortada elegante. Não posso nem dizer as coisas que às vezes passam pela minha cabeça ou que saem pela minha boca. Então, só pensamento bom, só pensamento bom. É assim que a gente tem que trabalhar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurado os que têm o coração puro, encontramos um trecho muito bacana que tem a ver com isso que eu acabei de falar. Lá nos é dito sobre as tendências pretéritas, para que a gente perceba na gente. Na pessoa na pessoa que não concebe sequer o pensamento do mal, seja de que tipo for, o progresso já foi realizado. Em outra, a quem esse pensamento ocorre, mas que o repele, o progresso está em vias de realizar-se. E, evidentemente, naquela que vem ele, nem briga com ele, tem tudo ainda, muita coisa para andar. Finalmente, naquela que tem o pensamento e sente prazer com isso, o mal ainda está no auge de sua força. Resumindo, num o trabalho já foi feito, no outro está por fazer.
Deus, que é justo, leva em conta todas essas variantes ao avaliar a responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem, no exercício que faz de seu livre-arbítrio. Porque Ele sabe o móvel que está por teu coração. Mesmo que você tenha perdido, mais uma vez, a luta contra um pensamento inadequado. E as influências educacionais, hein? Terceira variável. O nosso processo educacional, também formal, o das escolas, de uma maneira geral, né? Escolas, instituições de ensino de todos os tipos, quanto o não formal, aquele que a gente vive na nossa família desde que nós nascemos, no meio social onde nós participamos, contribuem, é claro, para a atualização de nossas crenças e valores, ou infelizmente não. Pode contribuir ou não. Dizem que quando a gente nasce, uma das responsabilidades dos pais, principalmente pela psicologia até os 6, 7 anos, e também pela orientação da doutrina até os 7 anos, você ainda está podendo trabalhar aquele espírito reencarnado no positivo. Depois, a personalidade antiga vai emergindo progressivamente, né? E já com as contribuições do processo educacional positivo, que esperamos que tenha sido, né? Os bons exemplos, as boas falas, uma evangelização, um catecismo. O caminho não importa. O que importa é o resultado, né? Bom, e crenças e valores? Nós temos um monte de crenças que não temos consciência que elas estão conosco. Lá na análise nacional são chamados mandatos. Aquelas frases que a gente ouvia e que fica aqui na nossa cabeça, mesmo que a gente tenha consciência dela, repetindo coisas que já não nos pertencem mais. E essas crenças que precisam ser atualizadas trabalham nossos valores, em função dos valores do que a gente acha que vale ou não, que a gente, né? Uma vez eu estava num encontro familiar, não está aqui escrito, mas me veio à cabeça, e tinha uma pessoa da família que vivia nesses lobbies, né? E era uma reportagem na televisão sobre coisas que eram, isso já faz anos, a pessoa é desse tamaninho, já está um homem feito, esse que eu estou dando um exemplo agora. E imagine, parece que continuou alguma coisa igual ou pior, desvios das verbas da saúde para coisas particulares e o povo assim. Aí estava essa reportagem toda, o garoto estava assim, tinha os 3 garotos, um filho meu, o outro cunhado, bom, estava ali, sentado. Aí o garoto riu e disse assim, e papai nem liga para isso. Ele trocou o carro. Pequenininho. Aí uma criança que vai crescendo, ouvindo isso e vendo que não acontece nada, isso e tal, se não tiver uma coisa muito legal em torno, ou tiver com ele mesmo, né, uma coisa diferenciada, o que ele vai fazer? Ter como crença que para ter certos resultados, pode esquecer, todos estão em volta, inclusive da saúde, da educação. Eu sei que o que eu estou falando não existe. Não é verdade? Não existe. Que cada um de nós tem a ver com isso, uma coisa para a gente pensar. Eu não faço, mas quem sabe eu atribuo uma atenção, um voto a quem faça. Quem sabe eu troco por uma oportunidade. Não sei. Mas são coisas que estão dentro da gente, a gente nem tem consciência. Poucos adquirem consciência de como algumas crenças e valores que sustentam dificultam a sua felicidade e o sucesso que desejam em diferentes contextos de suas vidas, pessoal, familiar, social, profissional e espiritual. O carnaval está aí. Né? Estava no outro dia ouvindo, me perdoe, um parênteses, mas eu achei gozado, uma estatística de adolescentes dizendo quantos namorados estão terminando assim, aqui na véspera do carnaval, em busca de uma maior liberdade. Que coisa esquisita. Coisa esquisita. Parece, hein? Bom, é o livre-arbítrio.
quem vai por um livre-arbítrio inadequado não deveria ter espaço para voltar facilmente, senão não aprende nada. Livre-arbítrio, dos que vão e dos que dão acesso. Crenças e valores são adquiridos em nosso caminho, tanto a partir do processo de educação sistêmica, as escolas, evidentemente. Um aluno que não estuda e a escola cria um monte de mecanismos favorecedores para ele conseguir ser aprovado, não está ajudando que a pessoa se estimule a estudar. Não é verdade? Trabalho X, trabalho Y, soma não sei o que. A gente que conheceu a vida toda escola, administrou escola, universidade, conhece os processos de avaliação, pode citar várias coisas, percebe logo todos os estratagemas para manter o cliente ali presente, mas contra tudo que se pretendia ter como objetivo. Livre-arbítrio. Mais uma vez. Todo comportamento tem uma crença subjacente que está em busca de satisfazer alguma coisa, algum valor. As chaves para a mudança significativa estão na compreensão desses valores e na alteração. Desenvolvendo uma postura, vamos dizer assim, aberta a aprender. Uma coisa interessante, no livro que fala sobre essas posturas, de Hermance Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio, o primeiro passo é justamente a posição de eterno aprendiz. Aprender, atualizar, estar disposto a atualizar uma crença. Foi para o meu pai, teve a razão de ser, foi para o meu avô, mas, e para mim, é a mesma? A coisa aconteceu em determinado contexto, mas qual é o contexto que eu estou vivendo agora? É o mesmo? E as responsabilidades do meu livre-arbítrio sobre tudo que eu estou aprendendo, se eu estou numa doutrina, que às vezes outros não tiveram acesso, uma doutrina que me chama para esses valores, livre-arbítrio. Não é culpa de ninguém, será minha. Também em nosso processo educacional doutrinário, olha o que a gente aprende. Outro parâmetro importante é um adequado emprego do livre-arbítrio dentro da lei de liberdade, convivência, dentro da convivência humana e o respeito fraterno à liberdade dos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, quando nos falam da lei do dever, item 7, nos é dito: o dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar? Perguntam. É com precisão esse dever. E a fórmula é simples. Onde ele começa a pergunta é onde ele termina. E eles nos dão a chave. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso de vosso próximo. E termina. Qual é o limite? Aonde não quereis ver ultrapassado a sua felicidade, o seu repouso. O limite último. Não faço ao outro aquilo que não quer que o outro faça a mim. Não permito que me façam aquilo que eu não me dou o direito de fazer ao outro. Equilíbrio. Na perspectiva de nosso livre-arbítrio, a liberdade e a responsabilidade são correlação. É 9 horas que termina ou agora? 9 horas, tá? As casas têm tempos diferentes, eu me perco um pouco às vezes. Bom, voltando. Nessa perspectiva, o nosso livre-arbítrio e a liberdade e a responsabilidade são correlativas, aumentando com o nosso amadurecimento espiritual e elevação consequente. Portanto, lembremos de lembrar e nunca esquecer que é a responsabilidade do ser humano que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Como nos é ensinado nos estudos doutrinários espíritas, a responsabilidade consequente e o adequado emprego do livre-arbítrio é definido pelo testemunho da consciência, que aprova ou censura, segundo as decisões tomadas expressas em nossos atos, pelos quais seremos sempre responsabilizados pelo uso inadequado do nosso livre-arbítrio. Por isso, em uma sábia e simples, como todas, citações de Chico Xavier, ele nos diz:
somos livres, livre-arbítrio, para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. É verdade que não podemos deixar de considerar que o processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando também, é claro, diretamente subordinado à lei do esforço próprio. Aqui cabe a recordação de algumas frases da página lida na abertura, de como Deus educa, porque Ele orienta-nos, mas respeita o nosso livre-arbítrio, uma das frases nas nossas decisões. Ele aponta-nos o caminho. Os bons amigos espirituais, que em nome deles estão junto a nós, nosso orientador, nosso mentor, está sempre aqui, nosso anjo da guarda, se quiser falar assim. Mas não impede que nele nos viviemos. Nós temos a liberdade para isso. Dai-nos a semente, mas não nos faz responsável pela semeadura. Sempre fará por nós a parte que lhe compete. A última frase, não menos importante que a outra. Mas não a parte que a nós compete fazer. Porque é para isso que nós estamos aqui. Em mais essa oportunidade terrena de aprendizado e de resgate, reparação dos erros existenciais pretéritos. À medida que aprendemos a associar nossas noções de liberdade, de responsabilidade, melhor exercitamos o nosso livre-arbítrio. Por isso, nos é lembrado na resposta 145 do Livro dos Espíritos. Não há, porém, arrastamento irreversível e irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Tua vontade, teu compromisso. É difícil? Claro, senão nós não errávamos tanto, não caíamos tanto. É as nossas fragilidades morais que nos fazem isso. Irreversível, a primeira palavra. Não, não é irreversível. Eu posso errar, me arrepender e corrigir, reparar. E aqui essa outra palavrinha que está aqui, irresistível, não. Estou sendo tentado, só pensamento bom, em minha cabeça. E no Pai Nosso, oração que Cristo nos ensinou, no finalzinho, quando a gente diz para nos livrar das tentações, do mal, eu resolvi acrescentar por minha conta, sem permissão do Nazareno, uma frasezinha para mim. Mas, Pai, principalmente do mal que ainda encontra raízes em meu coração. Porque o mal de fora só ganha espaço quando aqui ainda existe a raiz. Numa concepção bíblica, não, vou passar direto para cá. O livre-arbítrio é, pois, uma expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer ser, libertando-nos da escravidão, da ignorância, das paixões baixas, substituindo o império das sensações pelo império da razão, que tanto a doutrina espírita nos estimula a desenvolver. O caminho é de atualização educacional, a autoeducação, por consciente processo de autoeducação e perseverante, muitas vezes numa preparação prolongada. Aí nos é dado 3 sugestões num livrinho também do Leon Denis, que nos diz o seguinte: primeiro, libertação física pela limitação dos apetites. Limitação, porque é difícil você deixar de repente alguma coisa, não é? É igual aquele regime que a gente planeja fazer no seminário no final de semana e já começa a falhar na segunda, porque quer só arrebentar logo de uma vez. Então, que a gente tenha paciência com as nossas dificuldades para ir progressivamente diminuindo elas. O caminho da libertação é processual.
Em Reforma Íntima Sem Martírio nos diz isso. E por vezes longo na atualização educacional de nossas crenças e valores através do estudo e do emprego, perseverante do conteúdo estudado. Porque não adianta estudar, saber tudo de cor. Tem gente que tem essa facilidade de memorizar, que eu não tenho, mas não coloca nada em prática. Mas é capaz de fazer discurso lido, citar N versículos, citar N questões. Se eu não ler a questão, eu não lembro. Mas o importante é que eu tente, ao lê-la, colocá-la em prática. Segundo ponto, libertação intelectual pela conquista da verdade. Como a doutrina nos ensina, várias coisas, nos dá caminhos, nos dá sugestões. Uma bibliografia vasta. O Evangelho, bastaria o Evangelho. Mas temos o Evangelho hoje, de todo dia. Temos várias coisas didaticamente preparadas para nos ajudar a compreender e a nos autoeducar. E o terceiro é a libertação moral pela procura da virtude. No livro Consolador, inspirado a Chico Xavier, por Emmanuel, na questão 253, se pergunta: a virtude é concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? Como Deus educa? Vamos lembrar? E Emmanuel responde: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas. Em todos os tempos, todavia, a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do Espírito, de graça não vem. Nas estradas da vida, incorporada eternamente a seus valores, quando conquistadas pelo seu próprio esforço. Pois Deus orienta-nos, repetindo a página, mas respeita o nosso livre-arbítrio das decisões. Sempre fará por nós a parte que lhe cabe, mas nunca a parte que a nós compete. E, para fazer um fechamentozinho, só para resumir, livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito, como já dissemos, consistindo na liberdade de fazer ou não algo, seguir um determinado caminho ou evitá-lo. Mas, para exercermos a responsabilidade ética e moral dessa liberdade, pela qual teremos que responder frente à nossa consciência um dia, lembremos de lembrar e nunca esquecer o conselho do livro Deus Contigo, de César Braga Said. O conselho é o seguinte: seja o que for que lhe ocorra, tente manter a serenidade. Respire fundo, analise os acontecimentos e não se precipite na utilização do seu livre-arbítrio. O desespero não contribuirá em nada para a sua reversão da situação que o aflige. Reorganize suas ideias, acalme sua ansiedade, identifique o que de fato ocorre e comece a pensar nas alternativas de que você dispõe para reverter essa situação. Em qualquer situação, Deus permanece sempre ao nosso lado. Precisamos continuar ao lado dele. Um consciente uso do livre-arbítrio para todos nós é o que nós precisamos. E que a gente possa ter essa vontade, dessa luta constante, porque não existe fatalidade. As fatalidades geralmente são definidas no nosso plano encarnatório e elas têm muito a ver com a questão de ordem física. As questões de ordem morais não são fatais. Não vem com compromisso de ter que matar ninguém, de ter que roubar aquilo. Essas são decisões nossas, pelas quais vamos responder. Que Deus nos ajude, então, a usar adequadamente na lei de liberdade, nosso livre-arbítrio, sempre em benefício próprio de todos aqueles que a vida colocar ao nosso lado, de maneira mais constante ou sazonalmente, mas nunca ao acaso. Boa noite, muito obrigado.